Muito bem. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar nosso encontro hoje, né? É, Desse nosso curso de monitoria, tá? Só um minutinho aqui. Muito bem. Do nosso curso de monitoria. E assim, gente, eu sei que a ocupação de muitos de vocês que estão fazendo curso, que estão interagindo, que assistem a aula síncrona, e os que assistem às aulas assíncronas, né? E todos estão em contato comigo, não tem muito movimento no grupo, mas já falam comigo no meu privado sobre tudo que estão precisando, algumas dúvidas que têm, e a gente vai sempre comunicando com vocês. Mas nessa última aula, certo, que será na próxima semana, eu vou precisar que todos estejam, né, nessa última aula, para a gente ver detalhes de certificação. Eu sei que vai ser quase impossível para uma grande maioria, por conta de trabalho, por conta de tempo, por conta de algumas coisas, mas a gente vai tentar trazer uma quantidade até maior do que a gente já tem costume de estar aqui nós juntos, tá certo? Então, nessa nossa conversa de hoje, que vai ser uma conversa, um diálogo, desde semana passada, que a gente está retornando alguns detalhes sobre o processo da monitoria, e a monitoria, ela tem a sua importância, a monitoria escolar, o profissional que trabalha com monitoria, tanto essa, essa monitoria, ela sendo com o apoio escolar ou apoio às crianças PCDs, elas têm as suas importâncias e existe a necessidade real, tá? A necessidade real que esses profissionais estejam cada dia mais é, estejam capacitados a exercer essa profissão e não venham a fazer como algumas situações que eu tenho presenciado, né? Porque a gente presencia tanto situações que são favoráveis como situações que não são favoráveis dentro desse processo da monitoria, tanto da monitoria com os PCDs, como ou no caso, cuidadores, né, que agora são monitores, tá? Monitores de um acompanhamento especial, monitores de apoio às necessidades especiais ou os PCDs. Então, a gente tem todo um processo de escuta para esses alunos que ficam conversando com a gente, conversam com a gente dentro de sala de aula, conversam com a gente no privado, conversam com a gente em momentos que eles se encontram ou vão ali até o escritório, para que a gente possa estar aconselhando sobre a profissão, tá? E acontecem coisas que são muito boas, como semana passada, eu fiquei muito feliz, porque um de vocês chegaram para mim e viram que o curso deu uma capacidade dessa nossa colega atender melhor aquela criança que estava nos seus cuidados como monitora. Então, isso é muito importante, mas existe também pessoas que desistem de ser monitor, desistem de trabalhar na monitoria, desistem de ser cuidadores, desistem de de ser útil nessa área e ganhar também seu dinheirinho, que isso é importante, que a gente saiba que a gente pode ter amor pelo trabalho que a gente faz, mas a gente precisa ser remunerado por esse trabalho que a gente está fazendo. Então, nesses casos, né, nós temos visto situações em que as pessoas estão preparadas e que as pessoas não estão preparadas. Então, aquelas pessoas que correm para estarem preparadas, elas correm para que elas possam fazer a diferença no mundo, não somente no processo da monitoria, mas em todos os processos que nós temos
nós precisamos correr para se capacitar cada dia mais para que a gente possa estar rompendo as barreiras e sendo mais útil e tendo mais utilidade dentro da sociedade e sendo mais profissional e tendo mais capacidade. Isso em todas as áreas de nossa vida. Você imagina? A pessoa que faz a alimentação dentro de casa. Ela, a cada dia, ela vai se aprimorando em um determinado prato, né? E muitas vezes esse prato que a pessoa se aprimora e faz melhor, ele vai fazer no domingo. Por quê? Porque o domingo é um dia especial. Então, você imagina que se não houvesse um primor, né, não houvesse uma capacidade, uma capacitação, como seria isso? Né? Como seria isso? Que domingo seria? Né? Então, seria um domingo que eu tinha que pedir comida fora de casa, porque eu já passo a semana todinha se alimentando fora de casa. Aí, quando é no domingo, eu não tenho aquela alimentação aconchegante, aquele por quê? Porque um dos dois, vamos supor que seja um casal, um dos dois não conseguiram ter habilidade suficiente para fazer uma comida. Então, muitas vezes a gente tem que se aprimorar em pequenas coisas para produzir a felicidade, simplesmente para produzir a felicidade, seja ela no campo da sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, seja na sua vida social. Você tem que fazer a diferença. Faça a diferença na igreja, faça a diferença no seu trabalho, faça a diferença na sua casa. Por quê? Porque quando você faz a diferença, quando você melhora, quando você se aprimora em determinadas situações, você vai ver as pessoas felizes e você também vai ser feliz, porque aquelas coisas estão acontecendo, estão se movimentando, estão melhorando, e essas coisas dependem muito da gente, depende muito da nossa busca pessoal, tá? Para que a minha busca pessoal possa atingir as pessoas que estão ao meu redor. Então, se eu estou feliz, se eu estou me amando, se eu estou me organizando, se eu estou fazendo as coisas ser diferentes na minha vida, com toda certeza as coisas vão ser diferentes ao meu redor para o bem. E isso é muito importante que nós venhamos a saber disso, tá? Então, esse curso que nós estamos fazendo, que nós já estamos finalizando, ele te proporcionou muito isso, muito essa base do conhecimento. Qual é a base maior do conhecimento do monitor de apoio? Qual é a base maior do conhecimento? É você saber receber o seu aluno, tá? É saber você saber receber esse aluno, você fazer o acolhimento dele, fazer uma escuta ativa e você trabalhar todo o teu processo, seja matemática, seja português, seja uma criança que precisa de uma prova ampliada, seja uma criança que precisa que você faça a leitura para ele, que você precise trabalhar ele de todas as formas, você tem que estar capacitado a isso. Então, essa monitoria, ela te trouxe toda essa expertise para que você desenvolva isso. Então, você vai desenvolver um projeto pedagógico, você vai produzir um jogo, você vai produzir muitas coisas que são importantes para você atingir a esse momento, certo, da tua monitoria. A tua monitoria depende muito disso. A tua monitoria, você ser monitor, depende muito disso. E a gente passou, dentro da apostila do e-book que eu mandei para vocês, a gente passou por diversas fases e diversos momentos, certo, dessa grande lógica, né, e dessa grande profissão que é a monitoria escolar, né, ou seja, essa monitoria de apoio, que hoje, gente, ela tem esse título, mas antes a gente já tinha, esses trabalhos já eram feitos por determinadas pessoas. Acredite você que muitas pessoas que estavam ali na cozinha, certo? Na cozinha, nesses longos anos que a gente vive dentro da educação,
essas pessoas faziam esse processo de monitoria. Quantas crianças não chegavam na cozinha e pediam uma tia da cozinha e ela mesmo, naquele momento mesmo de muito trabalho, ela tirava um tempinho e trabalhar com aquela criança, né? Um tempinho trabalhar com aquela criança, um tempinho dava um conselho, e fazia isso sem precisar, né? Sem precisar estar voltada totalmente para a monitoria, mas já fazia isso. Por quê? Porque era uma rede totalmente de apoio, que não existia um monitor de apoio. Então, o apoio que essas crianças tinham era a tia lá da cozinha, era a tia que fazia ali a limpeza, era o porteiro, era a coordenação pedagógica, todos faziam um trabalho, né? Sabe aquela professora readaptada que ia lá para dentro da biblioteca? Ela fazia também esse processo da monitoria, sem necessariamente estar como um monitor de apoio escolar. Mas a gente já tinha isso, só que no decorrer desses anos, a gente foi vendo a necessidade, né? Os municípios foram vendo a necessidade, a educação foi vendo a necessidade, que dentro das escolas nós precisasse ter esse trabalho mais com mais afinco, com mais qualidade, com mais determinação, com horário para entrar, com horário para sair, tá? Existiu até um tempo a TV Verdes Mares, a Globo, e faziam um parceiro da escola, que eram voluntários, que ia para a escola, não estou bem lembrado do nome, mas acontecer isso também era esse processo de monitoria. Então, a gente chamava a família, a gente chamava os pais, a gente chamava voluntário, antes de surgir essa profissão, a profissão do monitor. A gente tentava fazer de várias formas e contava também com o apoio dos pais dentro de casa, né? Os pais que não tinham esse tempo, eles não tinham estudo suficiente, eles botavam nos reforços escolares, tá? Então, sempre teve essa rede de apoio. Porém, agora nós temos uma rede de apoio que ela é de mais qualidade, porque as pessoas que estão entrando para ser monitores de apoio, eles estão estudando, eles estão se especializando, eles estão fazendo curso de pedagogia, eles estão fazendo aí valer o que eles estão se propondo a fazer como monitor escolar, né? Não somente porque saiu do ensino médio, ótimo, porque muitos de vocês saíram do ensino médio e estão sendo monitores. Beleza, show de bola. Mas também tem pessoas que estão nos cursos de pedagogia que estão como monitores. Tenho aqui, né, no meio de nós, pessoas que são monitores, estão cursando pedagogia. Então, isso é muito importante. Quando nós, profissionais, queremos fazer a diferença. Então, esse curso foi mostrando tudo isso, que a gente precisa fazer a diferença. Não é somente ensinar a criança a contar de 1 até 10, é fazer com que a criança sinta a necessidade de contar de 1 até 10, porque ele vai precisar dessa contagem de 1 até 10 a vida inteira. Não é somente ensinar ele a língua portuguesa, ensinar ele as letras, ensinar ele os códigos, ensinar os códigos de linguagem, ensinar todo o processo da língua. Não, é fazer com que esses alunos que vão para a mão de vocês sintam a necessidade de, é, de ter a língua portuguesa como uma base para a sua vida, tá? Por quê? Porque precisamos falar, precisamos nos comunicar, precisamos fazer contagem, precisamos de uma série de coisas que a vida nos proporciona e por a vida proporcionar, nós precisamos dessas disciplinas, né, para que a gente possa caminhar normalmente na sociedade. Então, na sociedade, o mínimo que eu tenho que ter é
Saber escrever e saber ler. É o mínimo. Saber ler e saber escrever. Por quê? Porque se eu não souber ler, se eu não souber escrever, é como se eu tivesse com a minha vista tampada. Muitas coisas eu estaria pedindo aos outros favores, porque eu não sei ler uma placa de um ônibus, porque eu não sei ver o valor de uma peça de roupa que eu vou comprar, porque eu chego no supermercado e não sei o valor daquele alimento, aí vou ter que ficar perguntando um ao outro. Então, eu fico dependente das pessoas. Mas quando nós aprendemos a ler e nós aprendemos a escrever, aí nós começamos a ter a nossa independência. Aí começamos a ter nossa independência. Essa semana, eu conversei com uma pessoa e essa pessoa estava me dizendo, olha, é tão importante o trabalho que eu faço, porque eu tenho uma turma de jovens e adultos. E essa turma de jovens e adultos, elas são tão maravilhosas que elas vão comemorando cada conquista. Se um aprendeu a ler, é uma conquista de todos da turma. Se o outro aprendeu a ler, a mesma coisa. Então, essas conquistas ficam sendo coletivas, tá? E são vitórias, e são pessoas que estão passando, né, ultrapassando aquelas barreiras e tendo um horizonte melhor, tendo uma vida melhor, tendo mais felicidade, tendo mais qualidade de vida, tá? E isso é importante saber, que até ler e escrever nos dá uma qualidade de vida melhor, tá? Então, isso é muito importante. Então, você faz parte disso. Por quê? Porque você é aquela pessoa que foi contratada pela prefeitura, sei lá, ou então você tem um pequeno negócio de reforço escolar, certo? Mas que você foi a pessoa destinada a fazer essa felicidade dessas pessoas que precisam ultrapassar essas barreiras. Seja ela a criança que está na monitoria, seja aquela criança especial, ou seja aquele jovem e adulto, ou seja aquelas pessoas que estão indo para o teu reforço escolar. É importante que a gente tenha essa ciência, é importante que nós tenhamos essa expertise, é necessário que a gente, que nós venhamos nos conscientizar que precisamos estudar cada dia mais, não é só fazer esse período de curso que a gente está fazendo, que o professor está contando experiência, que está falando com vocês, que colocou um e-book para vocês ler, que leu com o e-book com vocês, que você vai receber um certificado, esse certificado ele vai te dar uma qualificação, certo? As pessoas vão olhar e vão dizer, realmente você é qualificada para fazer esse trabalho. Não é só isso, é o dia a dia, é a aplicação dos conteúdos, é a aplicação do que você aprendeu, é você lembrar do que você aprendeu, é você lembrar que quando uma criança chega, isso eu disse semana passada e vou repetir, que quando a criança chega, ela já chega com todas as dificuldades possíveis que ela saiu de dentro da sala de aula dela. E ela não vai querer mais dificuldade. Não, ela não vai querer mais dificuldade. Ela tem medo de dificuldade. Ela vai temer a dificuldade, tá? Então, ela vai querer o quê? Ela vai querer apoio, tá? Ela vai querer empatia, ela vai querer que você faça um acolhimento, ela vai querer ouvir, ela vai querer ouvir que ela é capaz de aprender a ler e escrever, ela vai querer ouvir muitas coisas que você precisa estar trazendo para ela, tá? Ok. Só Ok. Então, nós fazemos parte, né, dessa rede de apoio que a escola tem necessidade. Então, isso que eu estou falando com vocês, desde o início do nosso curso, todas as aulas do nosso curso, a gente vem falando sobre esses momentos, sobre esse processo que é tão importante de você fazer esses acolhimentos, de você fazer com que essa criança que vai receber a sua monitoria,
ela se sinta bem, ela se sinta amada, ela tenha o sentimento que ela vai sair dali com todo o conhecimento necessário para entrar dentro de sala de aula, é tão importante quanto você receber o seu dinheiro como monitor. Que muitas vezes a gente prioriza mais aquilo que a gente ganha e às vezes não prioriza tanto com que a gente está ganhando esse dinheiro. Ou seja, com aquela profissão, com aqueles alunos que precisam, com aqueles alunos que precisam suprir, né, e ultrapassar essas barreiras que são, para eles, são intransponíveis, mas a gente vai ser aquele super-herói deles, a gente vai ser aquela pessoa que vai ajudar, que vai entrar com eles dentro desse processo, e você tem que ser essa pessoa que vai ajudá-lo a todos os momentos da vida deles, ali dentro da sua monitoria, né? Essas crianças não vão somente te perguntar sobre matemática, sobre português, não, essas crianças, elas muitas vezes vão tirar um momento para falar coisas da própria vida dela. Isso a gente falou muito quando a gente estava conversando sobre a escutativa e a mediação de conflito. Quando a gente falou da escutativa e das mediações de conflito, a gente falou muito sobre isso, sobre aquelas crianças que chegam e têm necessidade de falar, desabafar, porque dentro de sala de aula são tantos alunos e elas não têm como desabafar. E muitas vezes vem com uma carga tão negativa de casa que elas não conseguem se concentrar, elas só dormem nas cadeirinhas delas, elas não conseguem absorver o conteúdo que a professora está passando, elas não conseguem tantas coisas dentro de sala de aula porque elas vêm com essa carga negativa de muitas coisas que socialmente acontecem dentro de casa, que Deus o livre que aconteça na casa de vocês, mas acontece dentro da casa deles. E muitas vezes eles vêm já sobrecarregados disso, de ver situações, de ver coisas que eles não queriam ver, muitas vezes até de trabalhar, né? Muitas vezes até de estar trabalhando como criança para trazer algum dinheirinho para dentro de casa, para poder ter alimentação. E às vezes ela vê a outra criança da mesma idade dela brincando, correndo, mas ela não pode, né? Então, são crianças que muitas vezes não têm a vida de criança, mas é que ela vem, ela vai estar na tua monitoria, ela vai estar lá na escola, ela vai precisar de você, e como é que você está se preparando para isso, né? Como é que você está se preparando para isso? É só estudando a língua portuguesa? É só estudando a matemática? Não, não é só isso. O monitor de apoio escolar não é somente isso. É também saber como conduzir essas disciplinas e também saber como conduzir aquela pessoa que chega com a necessidade, aquela pessoa que chega com essa necessidade de aprender. Por quê? Porque ali vai depender o futuro dessas crianças. Essa criança vai estar trabalhando para que ela possa ter ser uma pessoa diferente, não ter a mesma vida social que ela tem, né? Que ela tem. E isso, nós não conseguimos compreender, gente, a cabeça de uma criança, né? Claro, com toda certeza. A gente não consegue compreender uma criança de 7, 8, 9, 10 anos. Mas essas crianças, elas têm sentimento, elas verem, elas ficam alegres, elas ficam tristes, elas choram, elas se decepcionam, elas amam, elas odeiam, elas fazem muitas coisas que um adulto faz e tem na sua vida. Só que a gente não dá tanta atenção que é necessária para que essas crianças possam superar, tá? Superar essas barreiras, superar essas distâncias, superar muitas coisas que acontecem, superar
os pais totalmente desligados, superar os pais totalmente conectados em redes sociais e muitas vezes nem fazer um alimento digno para eles, eles fazem porque estão todos conectados, estão todos desajustados, estão todos passando aí situações sociais de abandono, e a gente não está sabendo, né? Então, são essas crianças que estão nas redes municipais, nas redes privadas de educação, são essas crianças que estão ali, são crianças de vários perfis, né? Eu estou falando de um perfil aqui, mas aí nós temos aquela criança bem cuidada, aquela criança bem amada, aquela criança bem monitorada, nós temos aquela criança muito, que ela sabe muito, mas aí a gente tem, não é um equilíbrio só, tá? Naquelas 30 crianças que estão dentro de uma sala de aula com a professora regente, não tem um equilíbrio só. São todas boas ou são todas ruins? Não, não existe isso. Existe uma necessidade de acompanhamento, existe uma necessidade de uma monitoria, existe uma necessidade de nós que fazemos a educação darmos atenção a essas crianças, tá? Então, o monitor de apoio, por isso que é de apoio, né? Ele tem todo esse processo, ele está envolvido com tudo isso, tá? Com todos esses momentos, tá bom? Então, as ferramentas que a gente vem usar, que nós vamos usar, ou que nós já estamos usando para isso, são ferramentas não somente ferramentas pedagógicas voltadas à literatura, a um livro, um lápis, um caderno, uma tinta, né, um jogo pedagógico. Não, nós temos que ter, dentro desse nosso material pedagógico, tá? Nós temos que ter, quase não sai, nós temos que ter também essa empatia, esse amor, essa vontade de ajudar, tá? Essa vontade de ajudar. Ah, professor, mas não tá, eu acho que o Joãozinho não tá. O Joãozinho, nem que eu abrisse a cabeça dele e colocasse todos os livros do mundo dentro da cabeça dele, mas não tá. Eu tenho uma história que sempre eu conto, né, nas minhas aulas, nas salas de pedagogia, é de uma criança que ela era o terror da escola. Era o terror da escola, terror literalmente. Mas um dia ele se transformou por causa de uma professora atenciosa. E não foi por conta da matemática, não foi por conta da língua portuguesa, não foi por conta da ciência, não foi por conta de nenhuma disciplina. Foi por conta de um abraço. Que ela abriu os braços para dar um abraço na criança. A criança se assustou. Por quê? Porque ela era o terror, ninguém queria abraçá-la, só queria afastá-la. Olha que situação. Todos queriam afastar, a ponto de ter uma reunião e, e chegar e dizer assim, mas eu não vou querer ficar no terceiro ano porque o aluno vai estar lá. Eu também não vou querer o terceiro ano, não. E os professores também não vou querer, não, eu não aguento. Aí uma senhora professora, uma velha professora que faltava só um ano para se aposentar, ela disse assim, pois eu vou. E os colegas ficaram, coitada, vai passar o último ano da escola sofrendo por causa desse garoto. Só que ela começou a ver uma diferença, ela começou a trazer uma diferença para a vida daquela criança. E a primeira coisa que ela fez foi abrir os braços para dar um abraço nele. Nesse dia, ele ficou tão assustado que ele entrou, sentou e ficou quietinho. Primeiro dia. No outro dia, ela tentou abraçá-lo novamente. Depois, ela tentou, até que um dia ela conseguiu abraçá-lo.
e ela viu toda a vida social daquela criança, claro que eu não vou contar tudo, mas ela viu toda aquela vida social da criança, tudo que ele estava passando, e ele, depois daquele abraço, prometeu que ia ser o melhor aluno. E, na realidade, naquele ano, daquele último ano daquela professora, ele foi o melhor aluno, e, a partir daí, ele foi sendo o melhor aluno. E não foi o caso da língua portuguesa, não foi a matemática, não foi nada disso. Foi apenas o acolhimento, que muitas vezes nós precisamos para a gente, pelo menos, para a gente ter um momento de que a minha atenção não ser, eu não precise fazer uma série de coisas para chamar a sua atenção. Bater num, bater no outro, correr, virar cadeira, para chamar a atenção de vocês, não. Precisar de um abraço. E a professora estava dizendo, olha, não precisa nada disso, eu já sei que você está aqui, não precisa nada disso, eu sei que você é importante, não precisa nada disso, eu sei que você vai estudar. E aquela professora apostou nele e apostou certo, e apostou certo. E ele foi um grande homem e conseguiu se formar, e foi, sabe, assim, uma transformação por conta de um acolhimento. Então, o monitor de apoio, ele tem que ter esse momento de acolhimento, esse momento de você descobrir quem é a pessoa que está com você, descobrir quem é e como é que você vai atender aquela pessoa que está dentro da sua monitoria, tá? Então, isso é um conselho que eu dou como professor, e é uma coisa que eu faço dentro de sala de aula. Eu não estou aqui falando uma coisa por teoria, mas eu estou falando uma coisa por prática. Por quê? Porque muitos alunos, eu conheço meus alunos, eu consigo conversar com meus alunos, eu consigo ver como todo o processo de ensino-aprendizagem do aluno, para que eu possa também acolhê-lo dentro da minha sala de aula e fazer valer esse nome tão precioso que é de professor, principalmente professor do ensino superior, tá? Então, isso é muito importante para a gente, muito importante que a gente entenda isso, muito importante que vocês tenham isso em mente, né? Então, a gente falou muito sobre a escutativa, né? A escutativa como prática pedagógica, que é o que eu estou falando com vocês agora, nesse momento, né? Que eu estou fazendo uma mesclagem de tudo que a gente viu durante o curso, tá certo? Então, essa comunicação que a gente tem, que é muito preocupante, gente, a comunicação com empatia e a comunicação não violenta, né? Gente, é assim, não, eu perdi a paciência, né? A gente muitas vezes diz isso, né? Principalmente dentro de casa, e eu gosto muito de falar de uma situação de uma professora que levou o filho dela para ir para a escola com ela, para você ver como é a importância de você saber se observar e se escutar e ver o que é que você faz. Então, por uma necessidade, ela levou a criança para ir para dentro da sua própria sala de aula. E uma criança subiu em cima da mesa. E, e ela foi lá naquela criança e disse, meu amor, sai daqui de cima da mesa e tal, botou a criança, passou a mãozinha na cabeça, deu um beijinho na cabeça e botou a criança sentadinha. E o filho só olhando e pensando, se fosse eu que estivesse fazendo isso. Quando chegou em casa, ele subiu na mesa. Aí foi que ela disse, menino, sai daí, porque senão você vai cair, se machucar, vai me dar prejuízo, e vai... Aí ela foi totalmente o oposto que ela foi com aquela criança lá dentro da sala de aula, ela foi com o filho dela. E o filho dela chocou as duas coisas, né? Ah, lá na escola a senhora é assim, aqui a senhora é desse jeito. Olha como é o processo social, né? E o processo
de trabalho. Lá você tinha, porque é o teu trabalho, você tinha que ter esse processo de empatia, mas não somente lá, mas em todos os lugares da sociedade, seja na igreja, seja em casa, seja em qualquer canto, tem que ter essa situação de não ser violento em determinadas situações. Viu, gente? Isso é muito importante. Por quê? Porque a própria Bíblia, palavra de Deus, ela diz, esses dias a gente estava lendo, e ela diz assim, ó, não ireis os vossos filhos. E eu fiquei meditando. É verdade. Para que eles venham honrar pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Isso é muito importante que a gente tenha esses entendimentos, que a gente tem que fazer as pessoas felizes para que as pessoas também façam a gente feliz, né? A gente observar cada pessoa e muitas vezes a gente deixar, né? Deixar de falar certas coisas porque a gente precisa ser um pouquinho mais brando, a gente precisa aconselhar, a gente precisa, porque todos nós somos pessoas que aprendemos a cada dia, aprendemos de todas as formas possíveis, seja numa caminhada sua de casa para o trabalho, seja do teu trabalho para casa, seja num almoço com a tua família, seja em um momento de aula com os teus alunos, todo dia é dia de se aprender. Todo dia é dia de você ter esse momento de aprendizagem. E o monitor, ele tem que pegar esses momentos, ele tem que saber que ele não é somente um, um monitor de apoio de disciplina, mas ele também é aquele monitor de apoio que vai saber acolher. É um monitor de apoio acolhedor, tá? Que tem empatia, que a criança goste dele, que a criança se sinta bem ao chegar perto dele para poder aprender. Porque, olha, gente, não existe coisa melhor do que aprender quando você gosta. Você até sente a necessidade de ir até aquela pessoa para você aprender, certo? E tinha vários professores meus que, gente, quando chegava o dia da aula desse professor, era o dia que a gente se arrumava melhor, era o dia que a gente ia mais feliz, era o dia, sabe? Tinha outros que não, porque nem todas as pessoas são iguais, mas naquele dia era o dia especial. Ah, hoje nós vamos ter uma aula especial. Ah, hoje a aula vai ser legal. Hoje a aula vai ser interessante. Ah, hoje a aula vai. Então, aquilo já cria expectativas, e quando essas expectativas são boas, tá? E isso já ajuda no processo de ensino-aprendizagem. Então, eu quero que fique isso gravado com vocês, certo? Que isso fique gravado na vida de vocês, que isso fique gravado na profissão de vocês, que vocês são pessoas, são monitores que vão fazer a diferença, que vão fazer a diferença, que estão aprendendo a fazer a diferença, que estão aprendendo a se movimentar dentro dessa área de monitoria escolar. Por quê? Crianças vão chegar com muitas dificuldades, que você vai ensinar uma vez, que você vai ensinar duas vezes, que você vai ensinar três vezes, que você vai ter paciência de ensinar, e que muitas vezes a paciência vai embora, mas você vai ter que ensinar sempre. Por quê? Porque um dia ela vai aprender. Ah, professor, não aprende não. Aprende. Talvez você não esteja ensinando do modo correto. Talvez você tenha que repensar a forma de como você está ensinando aquela criança. Eu me lembro que numa turma estava com dificuldade em determinada situação e vieram conversar comigo. Eram três turmas de crianças, né, de primeiro, segundo, terceiro ano, e essa turma de pedagogia está com dificuldade nessas salas. E eu pedi para elas fazerem um diáriozinho das dificuldades, diário das dificuldades. E pedi para elas comprarem um caderno e começarem a escrever as dificuldades. E elas foram escrevendo, esse professor já descrevi tantas dificuldades, eu digo, agora vamos fazer o seguinte,
vamos pegar essas dificuldades e transformar elas em oportunidades. Como assim, professor? Aí eles iam dizendo, ó, temos dificuldade nisso. Pronto, isso é uma oportunidade para você ensinar isso. Ah, tem dificuldade disso. Ah, é outra oportunidade de você ensinar isso. Então, a gente foi fazendo aquele diário de dificuldades, a gente foi transformando em um diário de oportunidades. Gente, quanto mais dificuldades, mais oportunidades nós temos. Quanto mais dificuldades, mais oportunidade nós temos de fazer diferente, de transformar a vida das pessoas, de transformar a vida daquelas crianças que estão dentro da nossa monitoria escolar, tá? Então, isso é muito importante para a gente, ok? Gente, nós vamos encerrar esse momento agora, tá? Na próxima semana, nós vamos ter a nossa aula só sobre o nosso plano de negócio, sobre o nosso plano de negócio. Eu coloquei um vídeo para vocês assistirem, de uma professora de sucesso, que ela fez muito sucesso, que ela dá as dicas dela, mas eu vou também dar aqui as dicas para vocês, vou mostrar como que vocês podem fazer, implantar esse reforço escolar residencial, certo? Que é o nome que está se dando agora, é algo de muito importante para que a gente possa entender, e é uma maneira que você também está trabalhando esse ramo tão importante da educação, tá bom? Então, por hoje, a gente fica com estas palavras, lembrando para vocês que já estamos chegando na reta final. Para a reta final, é só eu passar esse plano de negócio e a gente já parte para a nossa certificação, tá certo? Eu fiz algumas perguntas lá no grupo, vou colocar mais vídeos lá no grupo, já coloquei um, vou colocar mais um ou dois vídeos para vocês estarem assistindo e vendo como é esse mundo do reforço escolar, certo? E depois já passando para vocês mais isso, tá bom? E provavelmente estou fazendo um vídeo de encerramento com uma conclusão geral, certo? De tudo que é para ficar gravado, juntamente com todos esses vídeos que eu não vou retirar eles lá do canal do YouTube, para a hora que você quiser você ir lá dar uma olhadinha, tá bom? Então, a gente vai preparar tudo isso para vocês. Então, por hoje é só um abraço para vocês, um abraço e que Deus possa abençoar nesse início de semana, né? Que Deus possa fazer muitas coisas boas com vocês e nunca esqueça de Deus, tá bom? Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau, gente.